Olá, pessoal. Vou de novo. Como estava como participante, agora eu vou mediar esse painel, então aqui eu sou mais um articulador, vou falar menos, né? Então sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o painel de imagem generativa, como a IA está transformando a criação de imagens e o marketing visual, tá? E eu vou mediar esse painel e está aqui comigo o Fábio, da AWS, vou pedir para eles se apresentarem, o Jomar, da NVIDIA, e o Ricardo, da Figtree. Ok? Vou pedir para vocês se apresentarem em 2 minutos. Só inverteu. Eu sou o Fábio, ele é o Jomar. Mas parece, tirando uns 10 anos de diferença. Eu sou o Fábio Balancinho, eu trabalho na AWS. Eu sou arquiteto de soluções para startups e tenho aprofundamento lá em Machine Learning e Inteligência Artificial. Boa tarde, eu sou o Jomar Silva, sou gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA para a América Latina. Alô, boa tarde. Meu nome é Ricardo Figueira. Eu sou fundador e CCO. Não tá. Alô, melhorou? Aí, melhorou? Meu nome é Ricardo Figueira. Eu sou fundador e CCO da Figtree, uma empresa especializada em novas possibilidades criativas de negócio para marcas. Perfeito, gente. Então, eu trabalho com IA, vai fazer uns 20 anos, estou quase contando a minha idade aqui, né? E eu costumava dizer que a IA, antes da fase generativa, ela consome muitos dados para te cuspir um número ordinário, que vale alguma coisa, mas um número ordinário. Ou seja, ela consome muito dado e produz pouco dado. Mas aí veio a IA generativa, em que você bota ali um input pequeno e sai muita coisa. Sai uma imagem, sai um texto, sai uma voz, né? E aí isso a gente começou nessa fase da IA generativa, né? E aí eu queria começar aqui perguntando para o Fábio, né? E pedir para o Jomar complementar. Eu gostaria que todos participassem dessa rodada. Existem vários tipos de IA generativa, tá? Texto, voz, imagem. A imagem ela é cativante porque ela é visual, né? E para mim é uma das mais apaixonantes porque é uma abstração de uma informação. Gerar uma imagem para mim é realmente algo incrível, tá? O texto eu confesso que eu já acho assim mais, tá bom, né? Então eu particularmente gosto mais de imagem. Na opinião de vocês, existe alguma vertente que seja candidata a ter um maior impacto na criação de conteúdo, né? Dentre texto, voz e imagem? Bom, abrindo aqui, sem dúvidas a que vai causar mais impacto, já está causando impacto, é texto. Apesar de chato e tal. Por quê? Porque texto é o novo tipo de interface, vamos dizer dessa forma. Muita gente fala, o inglês, o português, sua língua natural, é o novo tipo de linguagem de programação. Porque agora com os LLMs, né, os modelos que entendem a linguagem natural, e que são treinados com uma grande quantidade de informação, eles conseguem interpretar, ser intuitivos, eles conseguem transformar o que você está escrevendo em algo que ele entenda e aí então gerar uma imagem, gerar um áudio. Então, eu vou formar aqui com o Ricardo e o Jomar uma boy band, me gera uma música, me gera uma foto da gente aqui na boy band, faz um videozinho. Sem texto não rolaria. Sem um NLP que entende e liga os pontos, liga as coisas, não seria possível. Então, NLP, texto, já gera impacto hoje, já está causando. E vai gerar muito mais. Porque a gente está falando de Generative AI, mas a gente está falando muito, na verdade, sobre modelos pré-treinados, né? É isso que a gente está falando na real. E cada vez mais os datasets públicos, os datasets de textos, as informações que a gente tem para fazer o treinamento desses modelos de Generative AI para texto, eles estão aumentando. Então, o impacto deles já é grande e vai só aumentar. Eu acho que a parte de texto é bem importante. Se a gente olha, lá tem muito mais aplicação que texto tradicional. Nós temos lá na NVIDIA um ramo todo de pesquisa chamado Bionimo, que é a utilização de IA generativa para gerar novas moléculas que aceleram o desenvolvimento de fármacos. Inclusive, essa tecnologia foi usada para pesquisar a forma ideal da proteína que se grudaria na spike
do vírus da Covid. Por isso que a vacina conseguiu ser desenvolvida tão rápido, porque teve IA generativa por trás. Então, a aplicabilidade das tecnologias de NLP para qualquer coisa que seja texto, e no caso proteínas e moléculas, existe uma forma de escrever como texto, aí a generativa consegue aprender, né? Para imagem, para vídeo, a gente não está vendo nem a ponta do iceberg ainda, e muito menos para criação 3D. Né? A gente comentava antes de começar aqui, se vocês olharem a molecada aí que joga Roblox hoje, e passa dias e horas jogando, o Roblox já está com uma tecnologia experimental de IA generativa. Daqui a pouco a molecada que joga Roblox vai começar a usar a IA generativa para criar objetos e elementos para que eles possam construir o seu jogo dentro da plataforma. E aqui eu estou falando de um menino de 10 anos, de 11, conseguir começar a fazer jogo dentro de uma plataforma online sem conhecer uma linha de programação. Então, assim, eu acho que tem muita aplicação, a gente está scratching the surface ainda, com a história de IA generativa, né? E aí tem muita questão ética, propriedade intelectual e coisas bem cabeludas aí por trás, que é um desafio para todo mundo. Eu achei bem interessante, eu achei muito importante e interessante essa comparação, porque na verdade são códigos de linguagem, né, que falam com os seres humanos. Texto e imagem. Texto é A, B, C, né, como possibilidade. Quando a gente fala de imagem, cada combinação é uma coisa completamente diferente, dependendo da cultura de quem está vendo. Ou seja, a imagem ela tem uma amplitude de comunicação emocional que não que a máquina dificilmente vai conseguir atribuir com a mesma desenvoltura que alguém de uma cultura específica, né? Vocês estavam conversando aqui sobre o desenvolvimento do machine learning específico, né? Dentro de uma cultura específica. Imagina que a imagem ela é um código desenvolvido dentro de uma cultura ampla. O que ver uma lua para mim significa uma coisa e provavelmente é outra coisa para cada uma dessas pessoas que estão aqui. Agora, o que é interessante é o fato de que você absorver a informação pelos seus olhos, ela comunica para o seu coração de uma forma muito diferente. Então, da mesma forma que a gente vê a mensagem, o texto, aquele algoritmo, vou chamar o texto de um algoritmo mais simples do que a imagem. Na hora que aquilo transforma em algo que se comunica para o meu cérebro e eu absorvo de uma forma específica, é muito diferente do que acontece quando eu vejo uma imagem. Então, eu também acredito que a gente está apenas numa pequena fagulha do que a gente vai ter capacidade de enxergar lá na frente. Não estou falando só a capacidade de enxergar e saber o que está vendo, mas de realmente conseguir enxergar valores culturais através de combinações de códigos muito mais complexas lá na frente. Eu acho que é uma maravilha. Por exemplo, o texto, por um lado, hoje estamos vivendo a cultura do conteúdo, né? Conteúdo que não acaba mais, né? Como você qualifica conteúdo hoje em dia? É a narrativa, né? Então, como é que uma máquina pode qualificar uma informação? A partir de uma interpretação. A imagem precisa da cultura para dar a interpretação. E isso eu acho que comunica muito com o ser humano. O Pinterest já funciona há muito tempo comunicando afinidades, né? Eu gosto disso, gosto daquilo. E é muito interessante quando a gente coloca a imagem como um elemento de comunicação para as pessoas. Diferente dos meus amigos cientistas aqui, eu venho do mundo do design, da publicidade, do marketing. Então, para mim, a leitura é um pouco diferente. Apesar de eu amar a ciência, idolatrar as possibilidades de criar coisas novas em todos os ambientes, principalmente a tecnologia, a minha visão ela vai estar ao alcance da minha sensibilidade enquanto ser humano. Então vocês me perdoem aqui que eu não acompanho o nível desses caras. Não, imagina, mas eu disse pra ele que ele era o mais importante do painel, porque a gente aqui é mais tech, ele é o cara que faz acontecer na ponta, né? Mas aí, eu gostei muito quando você falou dessa questão de que a imagem ela acaba comunicando, né? Mais, e aí,
no início do ano a gente fez um treinamento para crianças, que a gente ensinou a usar o ChatGPT para criar história e o Midjourney para gerar ilustração. Cara, uma das experiências mais fantásticas que eu já tive na minha vida, né? Porque saiu cada coisa absolutamente incrível, né? E que só foi possível graças à inteligência artificial ajudando crianças que não conseguiriam fazer aquilo naquela velocidade sem aquelas ferramentas, né? E aí, eu vi algumas imagens que elas geraram lá no Midjourney e tal. Minha filha, inclusive, fez, né? Que tem alguns parâmetros lá que você pode gerar imagens mais realísticas, né? E, cara, parece foto, sabe? Assim, não, você tem que olhar assim, será que ele pegou na internet? Porque lá no concurso a gente premiou os melhores livros, né? Tinha um concurso, falei, cara, tem que dar uma olhada que isso aqui tá parecendo uma foto, sabe? Não pode. Lá nas nossas regrinhas, né, que a gente estava fazendo. E aí, a gente está entrando numa fronteira aí que tá praticamente indistinguível, gente. Você não vai saber mais o que é real, o que foi gerado pela máquina. E aí entra num espinho aqui que eu queria colocar, que é da autoria, dos direitos autorais. Para mim, esse é um elefante branco que tá todo mundo fingindo que não existe, por enquanto, mas que ele vai dar desculpa, autor, vai dar uma merda logo sobre isso, né? E aí eu queria entender, queria começar pelo Jomar, depois o Ricardo complementar. Por exemplo, eu vi uma solução da NVIDIA que vai já numa primeira tentativa de atacar esse problema, porque o restante está ignorando, né? E aí eu queria depois que o Ricardo complementasse, assim, do ponto de vista criativo, cara, é uma baita agressão, né? Você violar o direito autoral, porque tem uma criatividade envolvida, né? Então, isso é um tema extremamente sensível. O que a NVIDIA fez foi uma parceria com a Adobe, com a Shutterstock e com a Get'images. Então a gente treinou uma IA generativa para gerar objetos 3D e imagem, que são usadas pelas ferramentas da Adobe, só que eles foram treinados com as imagens e com os objetos 3D, as imagens do Get'images e os objetos do Shutterstock que tem licenciamento. Então qualquer imagem que é gerada dali, você consegue remunerar quem participou com as imagens que foram usadas no treinamento. E as ferramentas da Adobe anotam isso dentro da imagem. Então existe hoje uma grande discussão internacional atrás de encontrar uma forma de padrão de tecnologia para que a gente possa colocar o que é chamado de marca digital eletrônica, tanto em imagens, quanto em vídeo, quanto em áudio que é gerado por IA generativa, de tal forma que a gente consiga saber que aquilo foi gerado por IA generativa, aquilo não é obra de um ser humano. É algo bem complexo do ponto de vista de tecnologia, né? Mas para fazer um paralelo, há muitos anos atrás eu trabalhei na especificação de um padrão de documento chamado Open Document Format, ODF, e na época eu entrei para o Comitê Internacional porque a gente tinha a ICP Brasil e precisava ter assinatura digital no documento eletrônico baseado na ICP Brasil. Né? E para que existe assinatura digital num documento eletrônico, né? O pessoal troca o Word aí, tá esse contrato aqui, manda o Word para cá, editável, etc. Pô, a pessoa pode editar o texto lá, dizer que foi você que mandou e lascou tudo, né? A gente tem esse mau costume. Então a assinatura digital, ela vem para que hora que eu termino de editar um documento eu assino, existe um algoritmo que calcula o que está no documento, bota a minha assinatura e mando para o Anderson. Quando ele abrir lá na ferramenta dele, se o documento tivesse sido alterado, a ferramenta vai avisar, olha, esse documento foi escrito pelo Jomar, foi assinado por ele tal data, mas alteraram. Tem alteração aqui. É um mecanismo simples, mas ele consegue implementar isso para documento eletrônico. Então, eu acho que alguma coisa nessa linha vai sair. Existe um experimento inicial, que é colocar de forma criptografada essa informação de que é IA generativa, e você perde uma parte do dado quando altera o que está lá ou tenta remover isso. Então a pessoa vai pegar uma imagem, ela vai estar borrada, ela vai estar cortada, o vídeo vai estar com algum problema para mostrar. Isso aqui foi gerado por IA, mas é uma questão séria, principalmente de propriedade intelectual. Né? O elefante na sala que a gente conversou mais cedo, o pessoal que está usando IA generativa para escrever código. Isso foi treinado numa base de dados de código fonte aberto, que tem uma série de licenças de propriedade intelectual por trás,
que não estão sendo respeitadas pelas ferramentas de geração de código. Então, uma empresa que hoje use IA generativa e bota isso em produção sem ter ideia da onde aquele dado veio, ela está correndo sério risco de violar a patente, e o mesmo vale para texto. Se eu treino um corpus e crio uma história, não sou uma criança, resolvo virar um escritório, fazer um conto de terror, vou concorrer com o Stephen King usando o ChatGPT, provavelmente eu posso ter problema lá na frente, porque pode ser que se encontre dentro do meu texto um pedaço ou uma estrutura que já está no texto de alguém. Então, para a cadeia de produção de conteúdo, principalmente para a cadeia artística, é fundamental que essas tecnologias trabalhem de forma a remunerar quem está do outro lado ou incluir dentro do ecossistema isso. E aí as tecnologias estão evoluindo para essa área, né? Para o mercado publicitário é extremamente importante. A gente já tem hoje avatares virtuais que substituem atores. Então tem uma discussão muito grande também de atores para publicidade, etc. Porque hoje em dia eu posso criar um avatar para minha marca, ele não é nenhum ator, eu posso trabalhar com esse cara 50 anos, porque ele não vai envelhecer, a não ser que eu queira que ele envelheça, e eu consigo trabalhar com esse personagem virtual. Então também existe toda uma questão complexa por trás, mas hoje já tem tecnologia para tudo isso. Então, maravilha. Sobre a minha perspectiva, eu acho que existem dois momentos na vida do ser humano que ele se preocupa com autoria e crédito. Quando eu pergunto, por exemplo, a gente está vendo um monte de imagens aqui, né? Quantos por cento dessas imagens me encantaram ao ponto de falar: caralho, quem fez isso? Né? Esse momento é o momento mais importante dessa história. Porque não é só gerar inteligência artificial. É como eu consigo sensibilizar alguém através daquela lógica para se gerar isso através da inteligência artificial. O segundo momento é quando a gente pergunta: nossa, quem é que está ganhando dinheiro com isso? Né? Acho que são esses dois momentos que essa pergunta são importantes. E tem um terceiro momento que afeta a sociedade como um todo, que é culturalmente, né? E isso começa a ter uma representatividade muito clara de algo de ninguém, né? E a gente vai perdendo cultura, a gente vai perdendo identidade, a gente vai perdendo uma série de atributos que não eram apenas lugar de fala, mas formas de o ser humano se expressar, né? Mas o mais interessante disso, no meu ponto de vista, é que começa a se criar tanta expressão visual, mas tanta expressão visual, ao ponto de se banalizar, né? Imagina que, da mesma forma que o conteúdo, o texto hoje está banalizado, né? A indústria da atenção, quantos por cento da indústria da atenção é medíocre? 80%? 90%? Quantos desses porcentos você fala: uau, quem escreveu isso? Isso é incrível. Como é que a gente vai conseguir gerar isso na inteligência artificial? E eu acho que a inteligência artificial, ela gera uma democratização da imaginação, por um outro lado, que é incrível. Quando eu vejo a minha filha de 8 anos escrevendo lá no Midjourney: eu quero um peixe-espada borboleta, e vem aquela imagem que o meu cérebro nunca tinha visto antes, e pelo fato do meu cérebro nunca ter visto antes, fazer assim, uau, no meu coração, isso é um valor gigante. Não é a capacidade técnica de eu gerar a precisão naquela imagem que faz o coração das pessoas disparar por causa da imagem, mas a raridade e a raridade, acho que é a palavra mais adequada, de bagagem que o meu cérebro teve. Então aquela informação chega como uma novidade no meu cérebro e capta a minha emoção em diante daquilo. Então eu acho que tem uma bagagem
mútua e é um ciclo, né? Que se hoje o Midjourney consegue gerar qualquer coisa usando uma linguagem de Beatriz Milhazes, de qualquer coisa, daqui a pouco será que vale a pena ser um artista tão desconhecido que você se torna único pela raridade? Será que o valor da raridade vai ser reproduzido exatamente por essas coisas e não necessariamente pela facilidade de reprodução? Então, esse é o ponto de vista que eu olho. Desculpa. Perfeito. Fantástico. E o que eu acho mais incrível, né, dessas ferramentas que a gente citou aqui, como o Midjourney, o Leonard, para quem não conhece, é um generativo de IA também, é que assim, até pouco tempo atrás, gente, você precisava aprender Python para lidar com isso, que é uma linguagem de programação. E você falou aí da filha de 8 anos, eu tenho 2 filhas, uma de 8 e outra de 11 anos, que elas sabem usar. E elas só sabem usar porque está nesse nível que você não precisa saber uma linguagem de programação, mas o prompt engineering que a gente chama, que é assim, conseguir perguntar corretamente para IA, para gerar o que você quer, né? Tipo assim, vou gerar um peixe espada, né? Minha filha estava tentando gerar o livro dela lá. Mas aqui ele fica gerando gato que é do jeito que eu não quero. Eu falei, porque você não está sabendo falar exatamente o que você quer, né? Com os detalhes necessários, né? Mas eu acho incrível essa abstração e essa habilidade que dá, acessibilidade, na verdade, que está dando para que você não precise ser um programador baixo nível, né? E aí as pessoas, que eu queria colocar aqui para o Fábio, estão entrando nesse mundo agora, por exemplo, no marketing. O Midjourney já gera uma imagem. Não sei o que, já gera o texto. Mas isso é um pedaço, né? Lá no mundo da tecnologia chama só a parte da prova de conceito, né? Mas ainda você tem toda a produtização. E aí, por exemplo, você que trabalha numa empresa de tecnologia que é muito famosa pelas soluções em nuvem, né? Eu queria que você desse um pouquinho da visão de que, na verdade, você tem toda uma sequência ainda de desenvolvimento de infraestrutura tecnológica para você produtizar. Porque a gente está falando ainda de coisas um pouco manuais, né? Que ainda não tem escala para você eventualmente espetar ali num processo, mesmo que parcialmente, né? Para que você tenha um melhor uso dessas novidades, como, por exemplo, um gerador de imagem, né? Não vai dar para você ficar rodando no seu notebook, percebe? Então, como que você vê, Fábio, assim, esse novo público acessando esses ambientes e como é que a gente explica para eles como tem todo esse ecossistema ainda em torno dessas novidades? Bom, teste. Bom, é importante olhar, vamos pensar o seguinte, você que é um empresário, você que é dono de uma startup, você que está tentando fazer um negócio com base em Generative AI, né? Ou a gente está no momento do topo da onda, então você tem todo momento de hype, né? A gente tem o topo lá, só se fala em Gen AI. Então você está lá no momento que você não está se preocupando exatamente em infraestrutura ainda. Você não está pensando no como, você só está pegando o que tem pronto lá e usando. Quando você pensa dessa forma, é importante dar uns 2 passos ou 3 para trás e pensar o seguinte: vai chegar algum momento que você vai ter que começar a pensar em otimização de custo, em quanto custa para você brincar com essas coisas. Então, a coisa para se sustentar, você vai ter que começar a pegar outros pontos de análise e olhar por outros prismas. Por exemplo, hoje quando você vai trabalhar com Generative AI e texto, por exemplo, você pega, dentro da AWS, você tem N modelos. Você não tem 1, 2, 3 modelos de texto. Você tem 10, 20, 30, a integração com Hugging Face, que é um famoso repositório, inclusive, de modelos pré-treinados. Você tem N formas de trabalhar com texto, não um só modelo. Tem lá o GPT, código aberto, o GPTJ, tem um que chama de Jurassic, que é muito bom. Tem N modelos. É importante você entender que você não sempre vai querer usar um modelo só para atacar o seu problema. A gente fala muito em, eu vou usar um modelo X que ele vai ser a bala de prata para resolver meu negócio. Ele vai fazer tudo para mim. Beleza, mas quanto custa isso a longo prazo? Isso é importante pensar.
E às vezes você precisa, e é por isso que a AWS tem tantos modelos, inclusive, disponíveis para você usar lá, que às vezes um modelo pré-treinado menor ou numa área de domínio específica é melhor, porque ele é mais barato. Ele vai, o maior ele vai rodar em placas de vídeo, as GPUs da NVIDIA, por exemplo, que são melhores para desempenhar aquele modelo naquela placa, mas ela tem um preço X. A NVIDIA tem outras placas que são mais baratas. A própria AWS também tem processadores para inferência e treinamento que são mais baratos. Você tem que pensar exatamente qual é o seu negócio, qual é o modelo de uso que você vai ter para aquele modelo, né? Qual que é o modelo que você vai aplicar, porque nem sempre o grandão vai resolver. Ele vai ser mais caro a longo prazo e tem que sustentar. A longo prazo você vai ter que pensar isso. Então, são coisas que você ali vai começar a ter que pensar depois que a onda sair aqui do topo. Ah, eu tenho um modelo que está custando... Porque você tem aquele custo por clique, né? Custo por valor do usuário que gera. Vai ficar muito caro se você sempre usar o grandão. E se você for parar para ver os modelos mais simples, de código aberto inclusive eu estou falando, tá? Como você tem ali o Flan, eu posso falar N modelos aqui, tá? Não vou entrar porque eu não quero ser muito técnico aqui. Mas eles são mais baratos, eles vão rodar às vezes em borda, porque você precisa rodar aquele modelo, fazer uma inferência em borda, no IoT, para quem não está familiarizado com o assunto borda. Ah, eu quero rodar na TV, eu quero rodar aquele guru ali dentro do circo que vai falar do horóscopo para mim. O guru do horóscopo, ele não precisa saber tudo sobre tudo, ele precisa saber de horóscopo. Ele vai ser treinado no domínio dele, ele vai ser mais leve, mais barato e vai rodar num Raspberry, vai rodar numa Jetson Nano ali da NVIDIA, que é uma plaquinha parecida também. Você precisa pensar em custo, eu acho que essa é uma bandeira que tem que se levantar, ninguém está levantando muito ainda, não vejo muita gente levantar, e você que trabalha com isso, quer utilizar isso, eu acho importante você pensar essas coisas agora, porque a longo prazo você vai ver muitos modelos que hoje trabalham gerando a resposta da API para você, né? Que eles vão te cobrar pelo volume da resposta, pela quantidade. Se você criar o seu modelo, não criar, né? Pegar o seu modelo pré-treinado, especializar ele e usar uma GPU da NVIDIA ali na AWS, usar um hardware específico para isso, e ter o seu ambiente, principalmente pensar em informação, tá? Vazamento de informação. Você está rodando numa rede sua, segura, que a sua informação não vai vazar, ela vai estar criptografada ali nas comunicações também. Você rodar nesse cercadinho seu, com um custo provisionado, com o que você sabe que vai custar todo mês, é muito melhor do que você gastar fortunas por volumes de resposta, por volumes de entrada. Eu acho que isso é mega importante, ninguém está se falando ainda, e é uma bandeira de infraestrutura que a gente tem que levantar. Um ponto importante para ilustrar o que o Fábio falou. O ChatGPT foi treinado em 10 mil GPUs e o custo médio dessas GPUs gira em torno de $30.000. Isso é só GPU. Você precisa do computador, você precisa manter aquilo rodando durante 8 ou 9 meses, alimentado dentro do data center controlado. Então eu trabalho com um programa de startups da NVIDIA, é muito comum às vezes chegar uma startup que está entrando nessa área de GenAI e falar, eu vou criar o meu ChatGPT. Não, amigo, você não vai criar o seu ChatGPT. Você precisa aprender a pegar exatamente os modelos pré-treinados, entender o teu problema e ajustar o modelo para o que você quer. Tá? E a flexibilidade hoje é muito grande, existem vários modelos, então, por exemplo, reconhecimento de fala, hoje existe modelo que eu consigo treinar ele para um jargão específico. O jargão que você vai conversar no sistema de atendimento de um banco é completamente diferente de uma operadora de TV a cabo. Então você consegue treinar o modelo para essas áreas específicas, para dialetos específicos, para sotaques específicos, e isso não necessariamente é algo gigantesco. O segundo ponto é a história da privacidade dos dados. A gente teve recentemente um escândalo internacional, funcionários de uma multinacional entraram numa dessas ferramentas e saíram botando documento interno e pedindo, resume para mim, me traz informação e etc. Quer dizer, quem sabe o que está sendo feito com essa informação do outro lado? Então, usar essas tecnologias do ponto de vista corporativo é extremamente importante ter o quadradinho que o Balancinho comentou, que é a ideia de eu conectar a capacidade desses modelos de entender uma pergunta, mas fazê-los responder com o meu dado vivo que está dentro da minha organização e dali não vai sair. E eu consigo controlar quem acessa o quê. Em tese, se eu pegar todas as planilhas que existem no departamento financeiro de uma empresa, jogar tudo isso para o ChatGPT e começar a fazer pergunta para ele do tipo, quanto eu faturei no último mês, qual a tendência de faturamento do produto X daqui a 6 meses, ele vai responder. O problema é quem está olhando essa informação do outro lado. Então esse lado de cuidar da privacidade da informação
cuidar da atribuição de origem, da onde eu estou tirando o dado. Porque para uma empresa não é só tal dado aqui, não. Tá bom, mas de onde esse negócio veio? Como é que você chegou nesse valor? Né? São tudo isso, e como ele bem falou, né? Treinar é uma coisa, botar em produção e botar isso para rodar no dia a dia é o que vai dar o custo mínimo e a latência mínima do tempo de resposta do que você vai poder oferecer. Perfeito. Gente, para a gente encerrar, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, que nós três aqui somos, né, mais da tecnologia e você é o cara que faz acontecer, né? Então, eu queria finalizar com essa pergunta para você, né, sobre como que você visualiza o futuro da IA no marketing, na publicidade. Mas eu vou traduzir de outra forma, assim. Qual que é o seu sonho lá na ponta? Como que você usaria a IA num mundo hipotético de ficção, né? Abrindo o coração sem pensar no que é possível, que não é, mas que realmente fala, cara, se tivesse isso, eu acho que eu venderia mais, eu faria campanhas ainda mais criativas, mais impactantes. Difícil essa, né? Eu vou contar o meu sonho antes de eu me tornar designer. O que me levou a estudar design foi querer criar uma cor que não existe. O quê? Uma cor. Eu ficava uma cor que não existe. Tentando visualizar uma cor que não existe. Desde moleque, sempre tive essa mania. Como é que eu crio uma cor que não existe? E percebi que na Terra, nessa distância do Sol, a gente não vai conseguir isso. Mas eu descobri que a gente constrói contextos para as pessoas sentirem que a gente está criando coisas como se elas estivessem sentindo pela primeira vez, ou vendo pela primeira vez. Então, a pergunta continua. Me dá uma cor que não existe. Mas eu colocaria uma outra coisa prática também. Assim, a gente fala de sonho, e qual o pesadelo que eu não gostaria que acontecesse? Pode ser? Pode, claro. Que a gestão humana sobre a AI fosse tão medíocre que desconsiderasse o que é mais importante para a gente como humano. Eu acho que, e para o terceiro, só para finalizar, talvez fosse... Como é que o planeta pode ter um modelo econômico feliz? Põe isso dentro da AI. Qual é o modelo que ela ia cuspir? Excelente. Então, gente, agradeço a todos vocês aqui pela presença nesse painel. Obrigado a todos vocês que pegaram o atraso, né? Com um problema que teve nos microfones ali no início e gerou um efeito cascata. E agradeço muito a atenção de vocês e todo o tempo investido aqui para nos prestigiar nessa troca muito bacana aqui com esses profissionais tão legais, ok? Muito obrigado, gente.